Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, 3 de novembro de 2020, data histórica. Data histórica. O mundo está de prontidão, com o olhar todo voltado para os Estados Unidos. Daqui a pouco as zonas serão fechadas, sim, mas mais de 100 milhões de americanos já depositaram seu voto pelo correio, nas urnas e tal. Muito bem. Vamos por partes, como diria o quartejador, porque hoje é um dia muito agitado com essas eleições, onde a democracia está em jogo. Eu separei aqui, logo de cara, vai ser o assunto, evidentemente, mais importante do programa de hoje. Peguei a coluna do Ricardo Couto, nosso companheiro da Folha, do UOL, que cita uma coluna da outra companheira, da Cristina Serra, que diz o seguinte: nunca uma eleição foi tão crucial para os Estados Unidos, o mundo e o Brasil. A derrota de Trump é a única opção para os que se preocupam com a democracia e o bem-estar da civilização. Aí, isso é um texto da Cristina Serra que o Couto cita. Aí fala o Couto. Em apenas 35 palavras que abrem seu texto, a cirúrgica Cristina Serra resumiu o que está em jogo hoje na eleição americana. Pela primeira vez em seus 240 anos de história republicana, os Estados Unidos amanheceram num dia de eleição com a Casa Branca rodeada de cercas e barricadas, e casas e comércios protegidos por tapumes de madeira à espera do pior, como acontece quando há ameaças de ciclones e furacões, na perfeita imagem criada pela grande jornalista Dorit Harazin. Não se trata de mais uma disputa entre republicanos e democratas, conservadores e liberais, direita e esquerda, azuis e vermelhos, o elefante e o burro, símbolos dos partidos de Trump e Biden. Assim como aconteceu em 2018, estamos diante de um verdadeiro plebiscito entre civilização e barbárie, trumpistas e antitrumpistas, com a diferença de que lá se decide o futuro da democracia com reflexos em todo o mundo. As pesquisas dão vantagem ao Biden, mas não quer dizer nada. O Biden continua... Ele não está nem fazendo campanha. Ele fez uma visita ao túmulo do filho que morreu aos 40 e poucos anos, foi à igreja, foi rever a casa onde ele foi criado, né? O Trump fez comícios e tudo quanto é lugar, mas já voltou para a Casa Branca, onde vai dar uma festa para 250 pessoas, onde vão esperar o resultado. Está me lembrando daquela festa do Aécio com o Luciano Huck, lembra? Aquela cara de isolada dos dois, olhando para o telão, achando que já tinham ganho a eleição da Dilma. Impressionante, né? Quem sabe que vai acontecer isso? Aliás, eu torço para que aconteça isso. Ele espera ter uma noite feliz, ele disse, mas eu acho que... Mas, de qualquer maneira, nada vai ser decidido nessa madrugada, nessa noite, porque esses votos que vêm do Correio serão apurados com mais lentidão, e o Trump está querendo provocar, não sei se vai entrar na justiça para impugnar vários desses votos. Então a situação é muito delicada e vocês sabem, nos Estados Unidos, quem ganha a eleição nos votos do povo não é exatamente o sujeito que leva o troféu para casa, não vai sentar lá no gabinete ou da sala oval da Casa Branca, porque tem o colégio eleitoral. E essa história de colégio eleitoral é complicado, e aí que a coisa se dá. Às vezes, você ganhou por um voto
e leva o colégio eleitoral inteiro, o que é uma barbaridade democrática. Outro assunto que a gente vai falar aqui no programa de hoje, que chocou a todos, né, de bom senso, e que virou, acho que foi o assunto mais comentado, mais até que a eleição americana, é o julgamento, né, a absolvição, né, do sujeito chamado André de Camargo Aranha. Aconteceu o seguinte: a promotoria diz que classificou o crime de estupro culposo. Não existe isso nas nossas leis. Para absolver o André de Camargo Aranha, que praticou estupro, né? O advogado também mostrou. Tem vídeo na internet mostrando cenas horríveis do advogado, né? Agredindo, tratando a vítima com humilhação, ela foi humilhada, né? É uma coisa. A audiência foi registrada em vídeo, teve a gravação revelada pelo The Intercept. A Corregedoria Nacional de Justiça vai abrir um procedimento preliminar para investigar a conduta do juiz lá da Terceira Vara de Santa Catarina, que aceitou, né? Aceitou o advogado, o promotor, etc, 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 e saiu como estupro culposo, que é um absurdo, isso não existe. Há uma revolta muito grande, imensa por parte das pessoas de bom senso. As chocantes imagens do vídeo mostram que é uma sessão de tortura psicológica que fizeram com a Mariana Ferrer, que era a vítima no caso. A gente vai falar mais disso, que é um assunto muito delicado, horrível esse comportamento desse juiz, desse promotor, desse advogado, mas estamos unidos para protestar, e estamos protestando muito dessas cenas inacreditáveis que aconteceram desse julgamento da Terceira Vara Criminal lá de Santa Catarina. Essa história do estupro culposo. Outro assunto também que saiu agora, mas há pouco tempo, e nos deixa preocupados, é a operação que o Maradona vai fazer para retirar um coágulo do cérebro. Diz que não é uma operação complicada, mas a gente sabe, o Maradona já estava internado no hospital, está sendo transferido para outro, porque estava com anemia e problemas emocionais. A gente sabe que a saúde do Maradona é muito delicada, sabe? Então, qualquer cirurgia, qualquer coisa pode prejudicar. Olha, eu temo muito, ele já se livrou várias vezes de situações muito complicadas, e vamos torcer, acabou de fazer 60 anos. Vão começar os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, vou falar sobre isso. Vamos homenagear um grande, um grande brasileiro, Betinho, Herbert Souza, que faria hoje 85 anos. Vocês podem participar no 11 992 030506, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouco da eleição. Tudo, das televisões, dos sites, enviados especiais e tal. Mais de 100 milhões de eleitores já votaram antecipadamente. E a batalha agora é desses estados considerados decisivos para ver quem o colégio eleitoral é mais poderoso. Vamos lá. As urnas continuam abertas em 9 estados. Arizona, Michigan, Texas só encerra a votação às 11 da noite, horário de Brasília. Vamos lá. O colégio eleitoral é composto de 538 delegados. Quem tiver 270, leva, tá bom? Além de votar para presidente, porque os estados são a independência danada, vão votar o uso da maconha medicinal, tem uma série de votações, mas em relação ao Congresso, a votação vai renovar 35 das 100 cadeiras do Senado e todas 435 cadeiras dos deputados, tá? Vamos lá. A eleição norte-americana é considerada um teste mundial para a extrema-direita, para o populismo, cujo líder é esse absurdo Donald Trump. O presidente, o capitão Corona, disse que não, falou, mantenho apoio a Trump, sou leal a ele, vai morrer abraçado com ele. De acordo com a derrota agora eu separei aqui o Jamil Chad e o Sakamoto. O Jamil analisa da seguinte maneira:
A reeleição do Donald Trump pode dar oxigênio à direita na Europa, na Ásia e na América Latina. A reeleição do Trump. A derrota dele deve obrigar esses movimentos a repensar estratégias e buscar novas fontes de financiamento. Isso para o Jamil Chad. Para o Sakamoto, ele vai e chama atenção para outro detalhe. Uma eventual vitória do Trump, olha só, no colégio eleitoral, e uma derrota no Congresso, tá, é capaz de criar um caos no país. Pode haver um emparedamento institucional de um presidente autoritário e populista, afirma o Sakamoto. O Congresso se tornaria uma barreira contra os projetos do absurdo Donald Trump. Para conseguir governar, o Trump teria de aprofundar a conexão com a ala mais violenta da extrema-direita. Mas essa coisa de tapumes, como se tivesse ciclones, furacões e tal, a Casa Branca cercada de uma barricada, é inacreditável o que está acontecendo. Vamos lá. Você pode participar, já falei, vou dar voz a vocês já, mas vamos falar do estupro culposo, essa coisa absurda, essa decisão, essa sentença absurda do juiz Rudson Marcos, que aceitou o argumento de que houve estupro culposo. Significa que o réu, que é o empresário, todo mundo é empresário, né? Ou é André de Camargo Aranha, estuprou, mas sem intenção de cometer o crime. Acreditável, né? Foi o assunto mais comentado no Twitter durante toda a tarde, e a reportagem do Intercept, que colocou inclusive o vídeo que chamou atenção para isso. A reportagem conta a história da violência sofrida pela Mariana Ferrer, lá em Florianópolis. Foi em 16 de dezembro do ano passado. Ela foi dopada e estuprada em uma casa noturna na capital catarinense. Ela apresentou diversas provas que o André Camargo era o culpado. O promotor Tiago Carriço foi quem lançou a tese de estupro culposo. As imagens mostram o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho humilhando a blogueira, o que causou muita revolta. E tem que causar mesmo, um absurdo. Mesmo diante dos ataques nada profissionais do advogado, nenhum dos participantes da sessão virtual interferiu. Esse advogado, canastrão, já defendeu Olavo de Carvalho e aquela Sara Giromini. Só defende gente boa. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, vendo o vídeo, lendo a reportagem, se informando do que aconteceu, considerou estarrecedoras as imagens divulgadas na reportagem. E disse: o sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação, escreveu Gilmar Mendes no Twitter. Olha só o que aconteceu lá. Vamos dar voz ao nosso pessoal, que certamente o pessoal deve estar querendo participar, falando da eleição americana e desse caso de estupro coletivo, que é um absurdo. Boa noite, Trajano. Bruno, que pede um abraço para o Bruno e para a esposa Ingrid, de Varginha. Somos jovens de 25 anos e adoramos assistir e aprender com o programa e tal. Obrigado. Nildenor Amorim, se a justiça brasileira tiver um pingo de dignidade, afasta, processa e prende o juiz, o promotor e o advogado. Podia ser uma lição e tanto. Orlando do Tatuapé, as eleições americanas são uma farsa, pois são os delegados que elegem o presidente. Suzy da Aclimação, que tempos tenebrosos, que se faça justiça a Mariana Ferrer. Eu estou falando Ferrer, não sei se é Ferrer. Abraços. Daniel Santista de Embu das Artes, até quando vamos aguentar o Capitão Corona destruindo o Brasil junto com essa corja dele? Vamos falar do Betinho. Esse foi um brasileiro que faria hoje 85 anos, morreu aos 61 anos, né? A cidade que ele nasceu é Bocaiúva, em Minas Gerais, irmão do Enfio e do Chico Mário, que era um grande músico, também violonista, compositor. Ele foi preso, exilado na época da ditadura, nunca deixou de ser um ativista pelos direitos humanos. Os três morreram do mesmo problema, né? De hemofilia, né? E o vídeo que a gente vai mostrar é um vídeo da época que ele fazia aquele projeto magnífico, Ação da Cidadania contra a Fome.
nos anos 1990, tá? Vamos relembrar com muita saudade, homenageando o querido Betinho, Herbert de Souza. Nós nos acostumamos com a pobreza como se ela fosse um fato absolutamente natural. Mas a pobreza, com o tempo, se transformou em indigência. E a riqueza se transformou em escândalo. E nós, então, estamos assustados. Estamos assustados com o país em que vivemos. Estamos assustados com a falta de futuro. E estamos assustados com o presente, que faz da vida das grandes cidades um pesadelo e que faz da vida do campo uma continuada pobreza e miséria. Tá aí, 85 anos faria hoje. Você pode apoiar o jornalismo da TVT, da Rádio Brasil Atual, entrando lá no catarse.me, tá? E quem colocar R$ 35 ou mais por mês tem direito a desconto lá no Armazém do Campo, aqui em São Paulo. Produtos sem agrotóxicos, tá? Muito legal, orgânicos, preço justo. E você pode botar também o celular ali na tela, né? Que você tem mais detalhes e também pode contribuir no catarse.me/TVT. Vamos lá. Ganhar é fácil, perder é difícil, afirma Trump. Está mudando um pouco o discurso. Ele vai fazer essa festa para 200 convidados. E essa coisa aqui que eu não entendo. Com enxurrada de votos antecipados, 100 milhões, os institutos modificam pesquisa em boca de urna. Vai ser minuto a minuto, voto a voto, porque é complicado o negócio, não é fácil. E eu gosto de uma eleição. Falando em eleição, está se aproximando a eleição municipal, né? Se aproximando da eleição municipal. Faltam 14 dias, é dia 15, né? E a esquerda tem chance em alguns lugares, né? Tem chance em alguns lugares. Vamos esperar essas próximas pesquisas dessa semana para ver o que vai acontecer, mas é importante que as pessoas estejam à sua maneira, do jeito que pode, fazendo campanha. Muita gente não pode sair às ruas. Eu, por exemplo, não saio, quem é grupo de risco, mas quem está de alguma forma saindo, protegido, com máscara, todo distanciamento, aquela coisa toda, procure, né, dar força para os candidatos de esquerda, que vários deles têm muita chance aí em pleitos municipais espalhados pelo país, né? Vamos lá. O número de mortos chegou a 160.282, aquele é o consórcio da imprensa que divulga esses números. E o número de pessoas infectadas, 5.554.647. Uma notícia boa aqui. O Santa Catarina que é boa em relação, já tinha 4, teve 6. Ontem eram 3 estados e hoje só um estado, Santa Catarina, aumentou a taxa de mortalidade. Vamos torcer para que amanhã eu não seja obrigado a dar essa nota e falar, olha, nenhum estado teve aumento na taxa de mortalidade. Tá bom? Na França, a Europa continua um negócio inacreditável. Inacreditável. Portugal, calamidade pública, Itália, Alemanha, números impressionantes de óbitos, de infectados. O Reino Unido começa amanhã, ou dia 5, né? Depois da manhã, um fechamento total. Olha, mas na França, olha só o que está acontecendo na Europa. A França planeja transferir pacientes com Covid-19 para a Alemanha nos próximos dias. Isso porque os hospitais não estão dando conta do aumento de casos. Eu vou repetir aqui, só para as pessoas que são descuidadas, que saem por aí se abraçando. Ainda nós estamos na primeira onda ainda. Isso aqui é a segunda onda. A França vai transferir os pacientes com Covid-19 para a Alemanha, porque os hospitais da França não estão dando conta, porque aumentou demais o número de casos. O alerta foi divulgado hoje pela Federação de Hospitais da França. As unidades de terapia intensiva se aproximam do ponto de saturação e os casos da doença continuam a crescer. Eu tinha ilustração para isso? Deixa eu ver aqui. Tinha ilustração da Covid na França. Ó. Aqui, ó. Não sei se não vai entrar. De domingo para segunda, 418 franceses morreram vítimas de coronavírus.
Total de mortes no país ultrapassa 37 mil desde o início da pandemia. A Nova Zelândia é um exemplo, né? É um exemplo. O governo da Nova Zelândia é cada vez mais um exemplo, né? A primeira-ministra Jacinda Ardern nomeou ministra das Relações Exteriores a indígena Maori Namaya Mauta. Ela foi escolhida para o gabinete da primeira-ministra, que iniciou um novo mandato, foi eleita recentemente. Os Maoris são o grupo indígena mais populoso da Nova Zelândia. São originários da Polinésia e calcula-se que tenham chegado há cerca de 1000 anos no território neozelandês. 1 em cada 7 habitantes da Nova Zelândia se declara Maori, tá? Vamos lá. Eu vou dar a voz ao pessoal aqui. Eu estou esperando mais notícias do Maradona, mas a notícia que tem é que ele está sendo transferido de um hospital para outro para sofrer essa cirurgia para drenar um coágulo cerebral. Maurício do Moinho Velho, acho que gente é tão governado pelos americanos que a gente deveria ter direito a votar lá. Alguns, né? Tem muito brasileiro votando lá. Mário Isadora de Palhoça. É uma vergonha morar num estado como Santa Catarina. Infelizmente, é uma maioria aqui bolsonarista e covarde, sem falar nas células neonazistas. Saiu uma matéria que eu vi, várias células neonazistas proliferando lá em Santa Catarina. Até os defensores atacam as vítimas. Reginaldo, professor de História de Suzano. E o Temer, que revelou que tinha intenção de dar o golpe junto com os militares. Os militares estavam preocupados, muito preocupados com a tortura nunca mais, né? Diziam que o PT no governo ia impedir a promoção dos generais. Na verdade, era um complô para derrubar a Dilma, né? Que contou com o apoio de Eduardo Cunha, PPP, e nós vimos aqueles dias inacreditáveis no Congresso, aqueles congressistas votando daquela forma. Por isso que o filme da Petra Costa é sensacional, que mostra aquelas cenas dantescas. Márcia de Salvador. A indecente sentença de estupro culposo condena a vítima pelo crime de ousadia de ter denunciado este empresário estuprador. Lembra aqui a Márcia de Salvador. E Orlando do Tatuapé, que as eleições são uma farsa, lá nos Estados Unidos. Pois é um sistema ultrapassado que era usado nos tempos de Thomas Jefferson e George Washington. Falar do Maradona, a notícia que eu tenho aqui, né? É segundo o noticiário, ele teve um edema cerebral, após sofrer uma queda dentro de casa, vai ter que drenar esse coágulo. Ele estava internado no hospital em La Plata, inicialmente para fazer exames com anemia, algo assim. E agora vai ser operado. Acho que a operação dura de 1h30, 2 horas. A imprensa está toda lá. Ele que acabou de fazer 60 anos. Vamos torcer e muito pela recuperação do Maradona, de quem eu sou fã de carteirinha. Os maiores jogadores do mundo de todos os tempos. E Deus da Argentina. 2 jogos encerraram ontem o brasileiro, né, o turno. São Paulo, aqui em São Paulo, o Palmeiras enfiou a raquete no Atlético Mineiro. O Atlético, se vencer, seria líder. 3-0. Agora vai ter um técnico novo, né? Um técnico português. E o time foi dirigido pelo Cebola, que devia ter ficado à frente do time, porque Cebola foi assistente do Dunga alguns tempos atrás e tá fazendo um trabalho exemplar. Mas tem que trazer um técnico estrangeiro. Não sou contra técnico estrangeiro, mas eu acho que estão abrindo demais. Qual é o currículo desse Abel Ferreira? Dirigiu o Braga e as divisões inferiores do Sport, que estava no PAOK da Grécia. Hein? E o Botafogo está trazendo um técnico da seleção boliviana, César Faria. César Faria, para mim, é nome do pai do Paulinho da Viola. Foi um grande músico, um grande violonista. Tomara que dê certo. Mas para o técnico boliviano, não tem ninguém aqui fazendo esses cursos da CBF, algum mais jovem, não sei. Vamos lá. A primeira rodada o Grêmio ganhou de 2-1 no Bragantino, foram os jogos que encerraram, mas o São Paulo tem 3 jogos para fazer ainda. E o Atlético 1. Quer dizer, o título de campeão, entre aspas, campeão do turno, pode ficar, não com o Internacional que está liderando, mas pode ficar com o Galo Mineiro ou com o São Paulo. Tem uma chance São Paulo, porque tem 3 jogos para fazer. Copa do Brasil, vamos ver hoje lá. Tela.
Cuiabá e Botafogo. Botafogo perdeu do Cuiabá de 1-0, hein? Agora está difícil para o Botafogo. E Internacional e Atlético, de Goianense. Foi 1-0 Internacional. Amanhã, Ceará e Santos, América Mineiro e Corinthians. A América Mineiro venceu do Corinthians aqui em São Paulo. Flamengo, vamos ver o Flamengo depois daquela trauletada contra o Atlético Paranaense, tá? E na quinta-feira, Palmeiras, de técnico novo, certamente, mas só o Urubu servando, Palmeiras e Bragantino, e Juventude e Grêmio, tá? Bom, vamos lá. Ó, sábado começa uma maratona Silvio Tendler, eu falo disso amanhã, né? O primeiro filme a ser exibido é Marighella, Retrato Falado do Guerrilheiro. Sempre a... Deixa eu ver o horário aqui. É sempre às 9 da noite, mas eu falo disso amanhã. Momento cobrança. 965 dias, foi em 14 de março de 2018, a execução de Marielle e Anderson. E até agora nada. Você não sabe quem mandou matar, por que mandaram matar, e se aqueles dois que estão presos foram realmente os assassinos. O casal Queiroz continua lá em Taquara, o porteiro do condomínio Vento das Barras, que morava o Capitão Corona, os filhos, milicianos e tal, se pirulitou, sumiu. E a perícia, né, dos 13 celulares do ex-capitão e miliciano Adriano, que morreu lá na Bahia, neca de pitibiriba, como se dizia antigamente. 13 celulares. Para que ele ligava? Quem ligava para ele? Houve perícia. E aí? Nada. Não é revelado? Vai ficar com quem? Segredo de Estado? É inacreditável. Olha, gente, você ainda dá chance de falar alguma coisinha aqui, porque... Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos lá. O som do Zé Renato e o coral Sucupira, meu grande amigo Zé Renato, botafoguense, ele termina o programa de hoje cantando Desenredo, com a música linda do Dori Caymmi, Dori e Paulo César Pinheiro, e a gente volta amanhã. Depois do querido Zé Renato, você fica com seu jornal ao vivo. A gente volta amanhã. Um abraço. Por toda a terra que passo, me espanta tudo que vejo. A morte desce seu fio de vida feita ao avesso. Olhar que prende anda solto, olhar que solta anda preso. Mas quando eu chego, eu me enredo nas tranças do dedo. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação